Eu sou a Juliana, Sou o Caleb, do blog Explorador, para mais um dia de VEDs. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o novo quadrinho da Graphic MSP, que é o Mônica Força. da Bianca Pinheiro. Isso. A Bianca Pinheiro também, pra quem não conhece Tá pelo perdendo. nome, tá perdendo, que ela é a autora do Bear, né, que já tá no segundo volume, já tá pra sair o terceiro pela editora Nemo. E ela tem um quadrinho independente chamado Dora. Isso. Chamado Dora, que vai sair pela Amino. Você viu essa notícia? Não. A Amino vai... Porque foi uma publicação independente e tudo mais. Então a Amino vai reeditar agora, então uma tiragem maior e tudo mais. É legal que o Bear, na verdade, ele começou como websérie, né? Exato. Começou com Eu acho que você ainda acha algumas histórias, assim... É que ela continuou, né? E começou a publicar em livro, mas as primeiras histórias tinham ainda... Era um Tumblr e tudo mais. Eu lembro. E aí todo dia, o desafio dela era todo dia publicar uma tirinha. E aí era engraçado que às vezes não dava e ela desenhava a menininha, tipo, ai, hoje eu tô doente e tal. Era uma bonitinho. Então é isso. Bom, então Mônica Força, ele acabou de ser lançado, ele foi lançado na Bienal do Livro agora, então agosto, né? E aí a história, né, é sozinha da Mônica, né, porque a gente tinha antes o Turma da Mônica, que é o Laços e o Lições, que eram com os irmãos Cafag. Que aí era a turma toda. Que era a turma toda. E esse daqui, então, é um Mônica solo. Mas não muito, né? É a história dela, mas ainda parece os outros. Não, aparece os outros e tal, mas a história é muito mais focada nela, Sim, não. sem a turma toda interferindo na história, Sim, né? Ela aparece, mas enfim. Enfim, é uma história que até na introdução o Maurício de Souza fala que quando o Sidney Guzmão deu a ideia do roteiro, ele falou assim que essa história caberia somente num Graphic MSP. Que a gente tá falando isso porque assim, desde que começou o Graphic MSP, se a gente pensar, já teve várias versões, né, um pouco diferente das histórias convencionais da Turma da Mônica. E aí a ideia é ela ser reinventada mais ou menos por um artista, né? E pelo menos até agora tem funcionado bem. Sim. Acho que teve poucos ou quase nenhum que eu não gostei mesmo. Exato, assim. Então, e aí, porque aí a brincadeira é, tipo, qual é qual é a história, qual o conflito que a Mônica não pode resolver com a sua força, né, ou com o Sansão, aquela coisa toda, né? Então, pra começar, já não é um conflito contra o Cebolinha e contra o Cascão. Que tem no começo. Que tem no começo, aparece, né, eles pichando aqui, quer ver? Aqui, começa justamente, né, com ela em ação, né, que ela, né, os meninos reclamando que mais um plano não deu certo e tudo mais. Só que aí ela volta pra casa e aí que ela realmente encontra esse conflito que ela não vai conseguir resolver com a força. Chegamos à conclusão de que a gente não vai falar com esse conflito, mas assim, é uma coisa que talvez muita gente, quase todo mundo já passou um pouco por isso, de certa forma. Ou já teve alguém muito próximo. Ou muito próximo, né? Mas o legal, na verdade, eu não sabia, não fazia ideia do que era e eu achei legal a surpresa. Assim, né? Do qual seria esse conflito e tudo mais. Até porque é uma história não convencional da Turma da Mônica, né? Da Mônica ou Turma, ou seja lá quem for. Porque assim, se a gente pensar no que a gente já leu de história em quadrinho da Turma da Mônica, ou mesmo dos Graphic MSP, o Laços e o Lições são bem diferentes disso, né? Sim. Assim, eles são muito mais de turma. Exato. De uma aventura ou alguma coisa assim. E esse tem um conflito interno e a Mônica, eu achei curioso, porque assim, já entrando um pouco falando sobre, se esse é o conflito que ela não pode resolver com a força, acho que pela primeira vez eu vi a Mônica fragilizada, né? Exato, a Mônica frágil, a Mônica que não é aquela valentona, uma pessoa decidida, com essa segurança, né? Sim. É uma Mônica já frágil mesmo, né? Eu achei curioso, porque assim, ela parece uma criança, saca? Sim, tipo, finalmente, né? Assim, não parece. Normalmente, ou então é uma criança que tem essa... a valentona, né? Que tem a segurança e tal, e vai pra cima e tudo mais. Não fala assim que ela é valentona. Ela é valentona, mas não é um problema ser valentona. Não, mas
coisa que parece Ela não é meio bully. Ah, não, tá. tem os bullies e tem os valentões. Tem criança que é destemida, sobe num negócio mais alto e tal. Tem uma coisa que incomodou a gente na leitura. Assim, o traço é o traço da Bianca. Eu adorei. Eu gostei muito. Eu adorei a Magali, cara. A Magali A leitura, tão linda, eu vou assim. procurar a Magali enquanto ele fala o resto. Porque assim, eu gostei muito do traço. Eu gosto do traço da Bianca e eu acho que o mais legal do Graphic MSP é exatamente essa. Mostra aqui, ó. A Magali aqui. Magali. Eu gostei muito do traço e assim, eu fiquei encantado pela Magali, achei ela puta um charme. Só que. Eu gostei de uma outra coisa que é a casa da Mônica. Tem uma questão da planta, né, dela, né? Parece que tem tipo um espaço dela, né? Porque tem a ver com a história. Ela faz isso no filme, mostra no final. Porém, eu não gostei de uma coisa. A gente não gostou muito de uma coisa que foi. No meio, entre os quadros, tem uma descrição do que está acontecendo. Então vamos supor, em vez de colocar uma onomatopeia. Não, é isso aqui, ok. Em vez de ter uma onomatopeia, que sei lá, block, sabe? Block, Sim. tem assim, pinga, ou seja, que é uma água pingando, entendeu? Ou silêncio. Exato, tá todo mundo quieto, silêncio. Entendeu? Esse tipo de explicação que, na verdade, o desenho já deixa muito claro isso. Não, e assim, não tem nenhuma dúvida. E assim, o uso das cores, assim, tudo tudo deixa evidente que é um ambiente silencioso. E aí ela põe embaixo, silêncio. Até tem uma questão das cores que é legal, que você vê o estado, o humor, né? Muda conforme as cores. Exato. E isso é legal, assim, sabe? Tipo, o lance do quadrinho é esse. Eu não sei se isso é feito pensando em gente que talvez não entenda algumas sutilezas. Que a gente estava discutindo por que ela teria feito isso. Porque nos outros quadrinhos que a Bianca faz, ela não usa muito. Ele nunca vi ela usando esse recurso, Eu também não. Pode ser que ela tenha usado no Bear 2 e eu não vi e tal. O que a gente meio conversando achou é que assim, a Mônica é o principal personagem, né, do Maurício de Souza. E pode ser que atraia um público que já não lê mais quadrinho há muito tempo, né, e que não tem costume e pode ser uma facilidade para a pessoa ver isso. Ou não. Isso. Ou é uma história que tem um potencial bem interessante, assim. Ela pode, mesmo para quem lê Mônica, ela pode ser discutida em umas outras questões. Exato. Eu acho que talvez também seja isso, assim, sabe? Pensando que um alcance desse daí pode ser bem grande. Sim. Né? Você não precisa até de um background e tal, assim. De quadrinhos, né? Até porque é uma história meio delicada, né? Meio Exato. sensível, né? Então, acho que é isso. Eu acho que é isso, assim. É um quadrinho a gente gostou muito da ideia, assim, e da resolução, assim. A história é muito bonita, né? Gostamos do traço, a gente só ficou meio reticente em relação a essa explicação meio essa de onomatopeia ou de coisa que tá acontecendo de alguma ali, situação, você tá vendo, exato. Assim. E se você não tá vendo ali, no quadrinho seguinte ela já te mostrou de uma forma bem clara, assim, sabe? Tipo, isso que é estranho, né? Porque é tudo, eu acho que tudo bem claro. Então. Bom, então é isso. Leiam Mônica. Fica a dica. Força. Leiam o Graphic MSP, assim, se você não tem costume de ler quadrinho, é uma forma interessante de voltar a este costume. Certo? É isso, então. Até mais. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre... cortou o cabelo, não vai ter um perfeito esboço. Sempre quis fazer aqueles comerciais de tampão. Que ela não vai conseguir resolver